Olá! Deus só consegue fazer mais quando a gente consegue valorizar aquilo que a gente já tem. Isso você já ouviu de diversas formas, de diversos autores. É a lei que rege o mundo e que às vezes a gente precisa ser chacoalhado para entender essa lei e colocar em prática. E é impressionante como as coisas se encaixam quando a gente consegue chegar nesse lugar de gratidão, não porque a gente já alcançou o que a gente gostaria, né? Mas porque a gente já consegue enxergar tudo de bom que a gente tem, tudo que tem acontecido na nossa vida, tudo que tem feito a gente já não estar mais no lugar passado, estar hoje num lugar melhor. E às vezes a gente precisa de um chacoalhão da vida para a gente conseguir valorizar aquilo que nós já conquistamos. Porque se a gente olhar para 3 anos atrás, 4, 5, ou até menos, um ano, alguns meses, as coisas não estavam como estão hoje. Por que a gente não consegue valorizar hoje? Por que a gente está sempre buscando algo a mais? Essa é uma questão que a gente tem que se perguntar em alguns momentos e fazer uma pausa no ritmo que a gente está. E não é ruim essa pausa, né? É importante acelerar, é importante avançar, é importante crescer, evoluir. Sim, eu sou muito favorável disso, eu vivo isso. Isso tem me ganhado muito, né? Você saber que você pode dar mais, fazer mais. Eu não quero jamais abrir mão desse modelo de vida, né? Onde você sabe que se você se esforçar um pouco mais, se você estudar um pouco mais, se você buscar um pouco mais, as portas vão se abrir, né? E você não precisa ficar esperando, você não precisa ter uma atitude passiva diante da vida, mas a gente tá tomando um pouco o lugar de Deus também na nossa vida, porque às vezes a gente acelera tanto que é necessário respirar, e eu falo que é voltar para o modo normal, porque a gente tá no modo 2 vezes ali do WhatsApp. Quando a gente tá nesse modo 2 vezes, nada nos basta, nada nos alegra, nada nos satisfaz. Nenhuma conquista nossa, tudo ao redor fica pesado, é como se a gente enxergasse ali a vitória de alguém e a gente não conseguisse sentir alegria por aquilo, é como se a gente enxergasse detalhes no nosso caminho e a gente não conseguisse perceber. Por isso eu gosto tanto e voltei a fazer minhas corridas, né, na rua, de manhã, sozinha, ali ouvindo uma música, lógico, não só sozinha, estou sempre estudando, eu estou sempre com algo, né, para estudar, para pensar, conversando com Deus, e ali eu tenho muitos aprendizados, então não é só pelo esporte, mas em muitos momentos eu vejo a natureza, eu vejo os pássaros, eu falo, meu Deus, eles estão aqui todos os dias, e porque nem todos os dias eu olho e observo, nem todos os dias eu valorizo, nem todos os dias eu agradeço. Às vezes a gente vê a vitória ou o caminhar de alguém e a gente, ao invés de se questionar, mas por que eu não estou nessa fase? A gente olhar aquilo e falar, nossa, que legal, parabéns. Nossa, sabe, abençoar a vida das pessoas, as vitórias que as pessoas estão tendo. Hoje eu vi uma casa quando eu corria, que eu nunca tinha reparado, mas é porque ela tá em reforma e tava até uma placa grande, né, pequenas reformas. Então ela foi pintada de um azul muito bonito, um azul escuro, petróleo, que eu gosto bastante. E eu olhei e reparei aquela casa, eu falei, nossa, que casa bonita, eles estão reformando. E eu falei, nossa, que bom. Fico feliz por essa família que está mexendo nessa casa, deixando ela tão bonita. E eu não vou dizer que é sempre assim, eu não vou dizer que é sempre fácil, porque, como eu falei, se a gente dá esse slow na nossa vida, se a gente faz essa pausa, se a gente começa a acalmar nossos pensamentos, a gente consegue sentir tudo isso que eu estou falando. Mas eu sei que no dia a dia, numa rotina normal, isso não é possível. A felicidade do outro gera uma cobrança interna de que você não alcançou. A natureza te incomoda, a lentidão das pessoas e das coisas te incomoda. Quer ver quando você tá muito acelerado? É quando você vai no mercado e você não consegue ficar numa fila. Você não consegue sorrir pra pessoa que tá na sua frente, você não consegue sorrir pra pessoa que tá atrás. Porque é como se você não pudesse perder aquele tempo, e aquele tempo às vezes são 10 minutos que às vezes você poderia estar observando alguma coisa, refletindo alguma coisa. É como se tudo fosse perda de tempo, e não é.
Quando você não está em ação, dando ali o seu melhor no trabalho, não é perda de tempo. Se você souber olhar dessa forma, se você puder aproveitar isso. Em tudo pode existir um propósito, mas será que nós estamos atentos a tudo? Será que nós estamos atentos ao propósito de tudo que acontece na nossa vida? Porque às vezes aqueles minutos que Deus nos permite parar ali atrás de alguém no mercado, era o que Ele precisava para que a gente respirasse e começasse melhor o dia. Não mais nervoso, não mais ansioso, não mais com raiva das pessoas que estão lentas. Pelo contrário. Mais conexão com a gente, mais conexão com Ele, mais conexão com o que realmente importa. Porque não é 5, 10 minutos que vai fazer você perder o seu dia, apesar de eu saber que isso vem na nossa mente. Que às vezes esperar um carro dar a volta, esperar uma pessoa atravessar, vai fazer a gente perder nosso dia. E isso não é real. A gente precisa começar a cortar esse sentimento e esse pensamento da nossa vida, para que a gente possa viver o melhor. Porque às vezes o melhor tá passando ao nosso lado e a gente não tá conseguindo ver. Então essa mensagem é para mim e para você. Para que de tempos em tempos você faça essa pausa, esse slow, esse voltar ao padrão, né, o áudio normal. Para que você possa ver tudo que está acontecendo à sua volta e se alegrar com todas essas coisas. Eu desejo que você faça um excelente dia.